Olá, tudo bem? Nós chegamos agora à nossa quinta aula sobre a literatura poética e sapiencial dentro do Antigo Testamento. E quando nós falamos em literatura poética, nós falamos de um tipo de literatura que é de difícil definição, difícil de ser diferenciada, por não haver no Antigo Testamento uma diferença de métrica, pontuação ou ritmo de leitura, como existe em português. Mas estudiosos reconhecem que pelo menos 30% do Antigo Testamento é formado por poesia. E aí nós temos trechos breves de poesia, como por exemplo Gênesis 4, 23 e 24, Números 21, 18, 1 Samuel 18, 7, são exemplos de curtos trechos em que uma poesia é inserida no relato bíblico. E temos composições maiores, como cânticos, hinos e oráculos espalhados também ao longo de todo o Antigo Testamento, como por exemplo Gênesis 49, 2 a 27, e talvez um dos mais famosos, que é 1 Samuel 2, do 1 ao 10, o que nós chamamos de Cântico de Ana. Ok, mas o que é um poema, uma poesia? Na verdade, ele é uma composição literária que expressa uma ideia ou um sentimento. E quais são os livros poéticos na Bíblia? Nós temos os livros de literatura de sabedoria, então nós temos os livros de poesia que tratam de sabedoria, e aí são, por exemplo, os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes, né? São os três livros que tratam de sabedoria, e nós temos os livros ínicos, que são Salmos e Cantares de Salomão. Quais são as características de uma poesia? A poesia ela tem rima, sons harmônicos, ela tem ritmo, né? Precisa-se de uma regularidade de ritmo na leitura, e ela tem expressões figurativas e analogias. Por exemplo, é em Cantares de Salomão que nós encontramos a expressão de que a mulher amada por Salomão era como as éguas de Faraó. Então esse é um elogio que era feito naquela época, mas que não cabe em hipótese alguma na época de hoje. Então isso nós falamos da poesia. E a literatura de sabedoria? Bom, a literatura de sabedoria, ela diferencia-se do gênero poético ínico porque ela tem uma outra perspectiva. E a literatura de sabedoria nasce da necessidade de que todos nós temos, que é lidar com as grandes questões da vida. Todo ser humano gosta ou quer entender a vida para que a vida não seja simplesmente uma sobrevida, mas a gente entenda de fato a nossa existência e domine. Esse é um desejo que nós temos, o desejo de dominar a existência por meio da razão. Então, a tradição da sabedoria vai dizer que o conhecimento acumulado da experiência que nós vamos juntando ao longo da vida, da observação das coisas que estão à nossa volta, todo esse conhecimento deve ser repassado às gerações seguintes. Daí entra em cena a importância dos sábios, aquele indivíduo que já viveu muito, que já teve muita experiência em diversos assuntos, já observou muitas coisas na vida, agora esse sábio repassa o seu conhecimento para as futuras gerações. Contudo, a sabedoria bíblica ela é diferente da sabedoria dos povos, porque a sabedoria bíblica ela tem um ponto-chave, ela é baseada no temor ao Senhor. Deus é a fonte do discernimento, Deus é a fonte que nos ajuda a entender o homem, a vida e todas as coisas que existem. Assim sendo, a pergunta que surge agora é, de fato, o que é sabedoria? Bom, originalmente a palavra sabedoria tinha o sentido de habilidade prática ou habilidade necessária para trabalhar com metal, madeira, arquitetura. Assim, um indivíduo que trabalhava bem com metal, ele era um indivíduo que tinha sabedoria na área de metal. Então, sabedoria, com esse sentido, fala de uma capacidade mental superior, fala de bom senso, fala de experiência, fala de habilidade técnica para manusear a vida. Um indivíduo sábio é aquele indivíduo que maneja bem todas as situações da vida. Assim sendo, quando a pessoa consegue distinguir a ordem no mundo, nas relações internacionais e nacionais, no comportamento humano e no próprio coração,
aí nós temos então um indivíduo sábio, ou seja, um indivíduo que tem um conhecimento integral a respeito da vida, e é por isso que esse conhecimento só pode vir a partir do temor ao Senhor. Então vamos lá. Vamos pensar um pouco a respeito do caráter da sabedoria bíblica. Primeiro ponto, a sabedoria bíblica, ela não existe simplesmente para discutir questões ou para viver no mundo das ideias. A sabedoria tem um objetivo extremamente prático, ou seja, se interessa na ética e se interessa na aplicação da verdade divina à experiência humana. Então, o sábio era como aquele homem do campo que falava da sabedoria baseado na experiência. Ele falava por haver visto e haver vivido muita coisa na prática. Não eram simplesmente conceitos vazios, mas eram conceitos e conselhos que surgiam a partir da aplicação de Deus nas experiências do dia a dia. Além disso, quando nós falamos da sabedoria bíblica, nós falamos também do humanismo divino. E aqui perceba que há um contraste com o humanismo secular, porque o movimento humanista, secularmente falando, dizia o quê? Que o homem é a medida de todas as coisas e a partir do homem se define tudo que existe. Agora, o humanismo bíblico, o humanismo divino, ele parte de outra perspectiva. Ele parte da perspectiva de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e assim o padrão de vida desse homem, o padrão de comportamento desse homem, necessariamente também deve partir da palavra e da vontade de Deus. Assim sendo, a minha responsabilidade moral se relaciona com a minha luz teológica. A partir do momento que eu conheço Deus, isso traz para mim uma responsabilidade prática, moral e social em todas as instâncias da minha vida. Assim sendo, para os sábios de Israel, a sabedoria nada mais é do que a comunicação do próprio Deus com a criatura. Ser sábio era entender a voz de Deus para a vida. Por isso que eles ensinavam que havia, a partir da palavra de Deus, diversos princípios que eram extremamente úteis para a vida comum e para que essa vida fosse melhor não só no sentido material, mas melhor também no sentido de ideal e de forma de viver. Então vamos lá. Vamos ver os livros da sabedoria bíblica, que são 3 livros de sabedoria: Jó, Provérbios e Eclesiastes. Jó, ele é um livro de sabedoria e ele apresenta para nós a sabedoria para entender as provações da vida. Jó, ou no cerne do tema de Jó, está a provação daquele homem que diz servir a Deus. Provérbios já fala para nós sobre a sabedoria para crescimento e disciplina na vida. Provérbios apresenta conselhos práticos, desde como comer a como se portar em visitas a irmãos, tendo disciplina e como essa disciplina nos ajuda a crescer. E Eclesiastes apresenta para nós a sabedoria para enfrentar o verdadeiro significado da vida. A mensagem central de Eclesiastes é como nós podemos nos livrar de uma vida vazia, de uma vida que não faz sentido. E assim, dentro dos livros de sabedoria bíblica, nós temos alguns temas que são relevantes e extremamente importantes. Por exemplo, nesses livros é que é tratado a respeito da teodiceia. E teodiceia é aquele velho conflito. Se Deus existe e é bom e soberano, por que a realidade do mal no mundo? Se Deus é bom e soberano e existe, por que tanta coisa ruim acontece? Os livros de sabedoria tratam dessa questão. Um segundo tema muito importante é a questão da teologia retributiva, ou da teologia da retribuição. Todo homem ruim recebe a paga pela sua ruindade, todo mal é pago aqui na terra, aqui se faz, aqui se paga, ou as coisas não funcionam bem assim? Esses temas são discutidos nesses livros. E também nós vemos valores a respeito da família, do trabalho, e especialmente um tema muito forte é a lei de Deus como fonte de vida. Quem quer viver bem, viver dias felizes e discernir todas as situações, precisa fazer isso
a respeito ou precisa fazer isso a partir da lei de Deus. Então que a gente olhe para esses livros, não só como livros bons e inspiradores, mas como livros que apontam para nós um caminho para nós sermos sábios e termos discernimento sobre tudo que acontece.